Olá, viva, seja bem-vindo ao Diário da Noite. Uma equipa de reportagem da TVI acompanhou durante vários meses os alunos da escola secundária Essa de Queiroz, nos Olivais, em Lisboa. A escola já foi de risco, mas hoje todos lutam contra o insucesso escolar e a exclusão social, numa relação muito próxima entre professores e alunos. Um caso exemplar que foi motivo para a grande reportagem TVI desta semana. Misturam-se 35 nacionalidades. É o mundo dentro da própria escola. Por isso, lutam contra a exclusão social, porque aprenderam que a discriminação é uma arma mortífera contra a estabilidade. 1, 2, 3. Cada um tem o seu estilo. Há betos, há rastas, há chungas, há tudo. Mas isso não é criticado por uns e por outros só por ser assim ou ser assado. Nós aceitamos as pessoas como são, o estilo que elas querem, desde que elas gostem. Toda a gente procura dar-se bem, ter respeito e respeitar o espaço de cada um. E isso é o que faz funcionar a escola. Mais do que as infraestruturas ou o programa educacional, é mesmo a harmonia e a amizade, o companheirismo que se vive aqui. Já sabem que a vida real não é fácil, mas também sabem que se quiserem seguir em frente, precisam de lutar. Alguns já cá nasceram, nem todos. De onde vêm, trazem a expectativa de alcançar uma vida diferente. Mas superar as diferenças nem sempre é tarefa fácil para quem é estrangeiro numa terra adotada. Escola da Vida, o nome desta grande reportagem de que vimos um pequeno excerto, mas que nos dá várias deixas para o debate para o qual convidamos Maria José Soares, diretora da Escola Essa de Queiroz, Rosário Farmaus, alta comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, e também Beatriz Vidoedo, aluna do 11º ano. A todas agradeço terem aceito o nosso convite. Doutora, boa noite. Há 25 anos, quando chegou à Escola Essa de Queiroz, o cenário era bastante diferente deste a que assistimos hoje. Exatamente. Há 25 anos, quando eu cheguei à Escola Essa de Queiroz, havia uma população muito grande, cerca de 3.000 alunos. Não havia ainda cursos noturnos e agora é a nossa aposta forte. Temos tantos adultos quanto crianças. E não havia diversidade cultural praticamente nenhuma, eram tudo meninos ali da zona dos Olivais, normalmente muito bons alunos, e pronto. E como passámos os alunos pequeninos e os melhores alunos deixam sair aqueles que lhes dão problemas. E, portanto, nós vimos-nos confrontados com esta realidade. Estávamos a receber muitos meninos da zona limítrofe dos Olivais, porque os Olivais foram uma zona que envelheceu, não tinha crianças, portanto tivemos que as escolas recebiam alunos de fora dos Olivais e alunos mais crescidos, com maior insucesso escolar, com mais problemas. Começaram a aparecer muitos meninos oriundos dos PALOP e a escola teve que se adaptar e teve que transformar esta diversidade numa alternativa, esta realidade em qualidade. E o segredo para essa adaptação também não terá sido ela própria da noite para o dia. Foi complicado? Foi muito complicado e muito mais complicado foi sair de um processo de indisciplina, de insucesso, para um processo de disciplina, de sucesso, de diversidade com qualidade, de diversidade como alternativa. E isso fez-se como? Com mão de ferro? Isto fez-se com mão de ferro, com muito empenho, com muito respeito, muita afetividade, muito rigor, muita exigência, mas sobretudo com um grande investimento pessoal de docentes e não docentes. Esta escola, doutora Maria do Rosário, esta escola é um exemplo. Sem dúvida. Pela informação que tem, pelas informações de que dispomos, não será assim no resto do país. O que é que falta? Falta um corpo de docentes também com este empenho, embora tenhamos muitas outras escolas onde isso também vai sendo visível. Eu acho que o segredo desta escola, que eu gostava de felicitar
diretamente na TVI, é precisamente terem descoberto, terem olhado para o problema que tinham como um desafio que era possível ser ultrapassado e terem descoberto na diversidade uma forma de fazer uma escola diferente onde todas as crianças se sentissem bem, crianças e jovens e adultos, onde todos sentissem que tinham a sua especificidade, que podia ser uma mais-valia o facto de terem outras culturas, outras religiões, falarem outras línguas, que isso não era uma ameaça ao seu sucesso escolar, que era um desafio e que era possível ser ultrapassado. Mas o que nós vemos nesta escola, depois, não, quando os alunos saírem dela, não tem correspondência ou tem na sociedade que os rodeia? Eu acho que sim, eu acho que nós somos cada vez mais uma sociedade intercultural. Obviamente que choques vão sempre existir, mas os alunos levam dali uma bagagem e uma capacidade de interagirem com os outros fundamental. Na escola, a escola é um processo e um período essencial na vida das crianças e dos jovens, onde tudo pode ser trabalhado logo de início e pode fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Portanto, não só os que vêm de outros países, que nasceram em Portugal ou não, os seus pais escolheram Portugal e eles até podem já ter nascido cá, mas não... E neste caso são 35 nacionalidades. São 35 nacionalidades diferentes. Mas incluindo os adultos que estão nos cursos de português para estrangeiros. Podendo ter esta diversidade ou não, eles ficam certamente muito mais a sentirem-se muito mais importantes e respeitados na sua diversidade, mas também os portugueses que não tiveram contactos anteriores com outras culturas, ao terem esta escola com esta abordagem, sem dúvida que vão ser adultos melhores e que vão ser capazes de interagir no futuro de uma forma muito diferente com os seus colegas de trabalho, com os seus colegas pela vida fora. Ou seja, vão ver uma oportunidade no outro e não uma ameaça. Esta escola funciona também, de certa forma, em termos pedagógicos em relação à comunidade que a rodeia. Acho que é uma abordagem muito importante. É a abordagem da proximidade e da relação próxima que se viu na reportagem entre os professores e os alunos, entre os próprios alunos, porque as principais barreiras que surgem são vítimas do desconhecimento. Ninguém ama o que não conhece, eles não se conhecendo, muitas vezes que têm estereótipos já criados por diversas circunstâncias, e se não há mecanismos que facilitem conhecerem-se melhor e ultrapassarem a barreira inicial de vestirem de maneira diferente, falarem língua diferente ou terem uma cor de pele diferente, essas barreiras não são ultrapassadas e a escola tem proporcionado isso. Tem sabido agarrar nessa diversidade e tem construído, sejam grupos de teatro, sejam grupos de dança, aproveitando as características musicais de cada cultura e mostrando essa riqueza que é a interculturalidade. Ninguém é melhor nem pior, complementam-se, enriquecem uns nos outros nessa experiência de relacionamento. Eu acho que essa escola tem sido exemplar por isso, tem proporcionado momentos de relacionamento profundo em que o colega estrangeiro passa a ser o grande amigo que é conhecido pelo nome e não pela cor da pele ou pela língua diferente. É o amigo para a vida. E isso é muito importante e a escola tem sabido aproveitar essa diversidade com essa forma tão extraordinária. A Beatriz chegou há 2 anos a esta escola. Notou quando chegou aos Olivais precisamente estes estereótipos de que falava a Rosário Farmaus? Eu vim de uma escola muito pequena, vim do conservatório, éramos muito poucos alunos e a minha adaptação foi muito boa, fui muito bem recebida por todos, igualmente por todos. Sinceramente achei que quando mudasse de escola que me ia sentir muito assustada e ficar muito perturbada mesmo, porque foi uma grande mudança na minha vida. Mas fui tão bem recebida, não houve diferenças a nível de nada, acolheram-me muito bem. Houve diferenças nos seus colegas, quanto mais não seja em relação à escola onde estava, não teria esta diversidade cultural de que estamos aqui a falar. Não. E foi um choque para si quando lá chegou? Não foi Ou choque. notou a diferença? Notei diferença, muita diferença. Mas foi bom, foi muito bom. Conheci pessoas novas, conheci novas culturas, novas religiões. Foi muito bom. Por exemplo, os meus colegas de Duma, tenho muitos colegas de Cabo Verde, e nós às vezes fazemos um género de uma festa lá na escola em que eles partilham connosco a sua gastronomia e comemos muitas comidas deles, como cachupa, é isso mesmo. Indianos, também tínhamos uma colega indiana que nos levava muitas chamuças, é muito bom. E acha que a sua geração é mais tolerante do que as gerações anteriores? Muito mais, muito mais. Em geral ou apenas na sua escola? Penso que em geral, acho que hoje em dia não existe quase racismo em comparação aos anos anteriores. Acho que as gerações anteriores, pelo menos reparo pela minha bisavó, é muito racista e acho que nós, ao longo dos tempos, estamos a deixar isso de parte.
A sua bisavó são umas quantas gerações atrás. Sim. Mas isso nota que há um caminho nesse sentido? Sim. E nota isso na sua escola também? Exatamente. E nunca houve problemas? Como todas as escolas, de vez em quando há zangas, mas são logo resolvidas na altura. E nunca é por questões de racismo, nem nada disso. A nossa escola... Até que ponto é que é importante o papel do mediador que ouvimos falar na reportagem? O papel do mediador na nossa escola é muito importante. Se quiseres explicar o que é o mediador e porque é que decidiram... Porque é que decidiram, eu não sei bem ao certo, mas sei que é um projeto que funciona muito bem e os mediadores, quando há alguma confusão, por exemplo, atuam logo, separam, tentam explicar o porquê e resolver os assuntos. Tentam também integrar os alunos novos. Eu também fui alvo do projeto de mediação. Os meus colegas de turma, alguns são mediadores e acolheram-me muito bem. Os meninos mais pequeninos também têm o projeto de mediação. Pronto. Tentam equilibrar as coisas e manter sempre tudo muito bem controlado. Os mediadores são responsáveis precisamente por este diálogo, por estabelecer o diálogo e fazer pontos. Quais são as características do mediador? O mediador tem que ser consciente daquilo que está a fazer, tem que dar o exemplo. Os mediadores lá na nossa escola tentam sempre dar o exemplo e tentar educar aquele aluno. Eles têm turmas destinadas, cada mediador tem uma turma destinada e tenta manter aquela turma educada e bem comportada. Em relação aos problemas disciplinares, os mediadores também atuam e estão sempre em cima dos alunos para ver se eles se mantêm bem comportados. A ideia é que os garotos recebem muito melhor as orientações dos seus pares do que dos professores ou dos funcionários. E, portanto, quando o professor de moral, neste caso foi o impulsionador deste projeto, quando o projetou, foi exatamente esta a ideia, destinar alunos mais crescidos, os pequeninos, para os orientar e acompanhar, mas acompanhar no dia-a-dia, momento a momento. E realmente tem sido um sucesso, não só para os pequeninos que são acompanhados, como pelo crescimento que isto provoca nos mais velhos. O vosso trabalho nesta escola é um trabalho diário. Claro. Neste sentido, obviamente que o trabalho de professores deve ser um trabalho diário, mas neste sentido de manter esta harmonia e este convívio multicultural na escola secundária. Quer dizer, neste momento deixa de ser um trabalho diário porque é uma prática. Não é que é uma escola sem problemas. Sim, mas o maior problema não são os alunos. E não tem a ver com isto? E não tem a ver com isto. Não. De facto. Porque isto é uma prática, não é? É uma prática diária. Entrou na nossa vida, os alunos estão integrados, estão incluídos e isto é o nosso dia-a-dia. Nós funcionamos assim. E já entrou na rotina? Na rotina? Sim. E dê-me um exemplo dessa rotina, para além dos mediadores que vimos aqui. Essa rotina que diferencia esta escola das restantes? Esta rotina que diferencia a escola, eu não sei se diferencia, não é? Porque eu estou muito viciada nela. Mas nós temos uma prática diária e nesta prática, para além da componente curricular e letiva, nós temos um constante acompanhamento extracurricular. E é neste extracurricular que se reflete esta diversidade e este trabalho de integração que faz com que o dia-a-dia seja diferente. Nós festejamos o Natal e festejamos o Natal da comunidade. Portanto, há sempre os tais bolos que a Beatriz refere, há a gastronomia, há as festividades, há as práticas, os professores constroem cartazes, os alunos de design gráfico fazem os desenhos, comemoramos o dia do patrono, apareceram imediatamente os festejos todos e os teatros e as festas e portanto, é um dia-a-dia que nós vivemos em que a prática letiva é sempre acompanhada por este complemento extracurricular desta diversidade toda. É um cenário ideal este que a doutora Maria José nos está a transmitir. Eu lembrei-me há bocado, quando estava a falar precisamente da influência que esta escola pode ter no meio à volta, que ainda no início em meados deste mês de janeiro, surgiu a notícia que em Itália se pensa haverá uma lei que, a partir do próximo ano letivo, não poderá haver mais do que 30% de alunos estrangeiros em cada turma. A ideia é não criar guetos. A Itália, ultimamente, tem andado bastante distante daquilo que seria o ideal da interculturalidade. As decisões políticas italianas
têm feito um retrocesso enorme naquilo que é um mundo mais plural, uma sociedade mais equilibrada e, portanto, eu tenho sérias dúvidas de que vai funcionar. Eu acho que, de facto, as sociedades são cada vez mais plurais e mais diversas. E o segredo está em fazer como esta escola e como outras também vão fazendo pelo país fora, que é aproveitar e celebrar. Eu acho que o segredo é celebrar sempre. Todos os momentos são momentos de celebração. E a celebração é uma ótima forma de as pessoas se unirem, se conhecerem melhor, de reconhecerem que têm algum talento, porque vêm de um país onde se celebra determinado momento. E eu acho que o que faz falta, se calhar, é adicionar esta componente da celebração às escolas, não ficar só na componente tão letiva, mas juntarem toda esta componente de que todos os motivos são motivos de celebração, seja porque aquele aluno passou por uma fase difícil, mas neste momento até conseguiu alcançar alguns dos objetivos pessoais, seja porque é um dia importante para determinada cultura, ou porque vai começar, é o fim do Ramadão nos alunos que possam ser muçulmanos, que venham dos mais diferentes países, seja da Índia, seja do Paquistão, seja da Guiné, enfim, desde que professem a religião muçulmana, ou mesmo portugueses que assim a professem, seja o Natal cristão, ou o Natal ortodoxo, cristão mas ortodoxo, enfim, todos os dias são dias que se podem celebrar. E esse se calhar é o segredo, porque proporcionar estes momentos de convívio, seja através da gastronomia, seja através da dança, do teatro, faz com que os jovens vejam no outro não uma ameaça, porque é diferente, mas uma originalidade que é interessante e que até nos enriquece. Em termos de sociedade, numa altura em que o desemprego sobe como sobe, nota no seu trabalho que, em termos de sociedade portuguesa, há algum crescendo de animosidade em relação ao estrangeiro, ou antes pelo contrário, ou nem por isso? Sem dúvida que há uma certa pressão, há uma pressão maior. No entanto, se nós olharmos para os dados, na verdade, Portugal só consegue ter futuro com imigrantes. O envelhecimento é enorme. Portugal, ainda há pouco também na TVI 24 estavam a referir o envelhecimento do país e o local onde nascem mais bebés é no Algarve, sendo um quarto deles estrangeiros. Portanto, os estrangeiros ajudam a reequilibrar a nossa taxa, o equilíbrio demográfico, seja a segurança social, seja a produtividade, enfim. Portugal só vai conseguir ultrapassar esta crise. E as pessoas têm essa noção, aproveitando. Do seu ponto de vista? Acho que nem todas têm e muitas ficam pelas aparências. A escola, certamente que a escola essa de Queiroz não tem e já reconheceu essa enorme sorte que temos em ter esta diversidade e termos este contributo, porque se estes jovens se sentirem plenamente integrados, vão certamente contribuir muitíssimo para o país que escolheram e para todos nós. E, portanto, todo o trabalho feito na escola é importante para isso mesmo. Há muitos portugueses que ainda não sabem e que espero que possam vir a saber e a perceber que em tempo de crise não se pode desperdiçar capital humano e que todos somos precisos para ultrapassar estes momentos mais difíceis e que os imigrantes nos ajudam imenso a ultrapassar estas fases mais difíceis. Nesta escola vemos a dádiva em relação ao estrangeiro, mas o que é que se recebe do estrangeiro, Beatriz? Para além das chamuças e da recebe-se novos ideais, novos rituais. Pronto, aprendemos de que forma muito. O que é que aprendeu, por exemplo? O que é que aprendeu com os seus colegas estrangeiros? Aprendi coisas assim simples, mas, por exemplo, aprendi... A minha colega, que era de Bangladesh, dizia-me que não podia comer carne em Portugal. Eu perguntava-lhe porquê. Ela disse que a carne em Portugal não era pura. Eu perguntei como é que ela fazia para a carne ser pura. E ela disse que ao matar o bicho, que diziam uma palavra e que essa palavra purificava toda a carne do animal, qualquer que fosse. E que então em Portugal não podia comer fiambre, não podia comer nada disso, porque a carne não era pura. Eu achei muita piada. Acho que é em si próprio um processo de educação e de enriquecimento, doutora. Claro. Nestes vários casos em que se faz esta mistura de nacionalidades. Claro que é enriquecedor. Toda esta permuta é enriquecedora. Mas eu gostaria só de lhe dizer que a nossa escola não é um gueto, não é? É sim o espelho da sociedade, porque a nossa sociedade é plural. Existem, neste momento, como diz a doutora Rosário, todas as nacionalidades e a nossa escola é o espelho da sociedade. E por ser o espelho da sociedade é que é enriquecedora. E por mas isso é que vale a pena. melhor do que a sociedade, ou não?
Eu julgo que é uma microsociedade e por essa razão funciona de uma forma diferente, adaptada, nem melhor nem pior. Os professores da sua escola têm alguma preparação especial? Não, os professores da minha escola são pessoas muito empenhadas, como são os funcionários, são pessoas empenhadas que investem pessoalmente, como aliás pode ver pela reportagem, não é? Que investem de uma forma pessoal nestes alunos. Mas é uma forma de estar. É uma forma de estar, é uma cultura da escola. Mas chegou essa... Nós não temos muito mais tempo, mas eu gostava de perceber como é que se chegou a este ponto. Ou seja, houve uma reunião de professores e decidiu-se, vamos tratar deste assunto assim. É uma vivência. É uma forma de estar, é a cultura da escola, é a vivência do nosso dia-a-dia. Foi um desafio que o corpo docente da escola sentiu? Foi uma forma de transformar a realidade que tínhamos num processo de qualidade e de sucesso. E porquê é que não existem mais escolas como essa de Queiroz? Bem, eu isso não posso responder, não é? Porquê é que não existirão, Dra. Rosário Parmals? Vão existindo. Algumas tiveram contacto com realidades mais diversas há mais anos e foram conseguindo encontrar estas estratégias. Outras é uma realidade ainda recente. E por isso eu também gostava de aproveitar para dizer que as escolas que precisem de apoio ao nível do material pedagógico, porque o ACIDI trabalha essencialmente com adultos, porque toda a parte da educação é com o Ministério da Educação, mas ao nível dos materiais pedagógicos, e eu tenho aqui alguns espalhados pela secretária, tem muitos materiais, tem uma bolsa de formadores que pode ir às escolas gratuitamente formar os professores sobre esta questão da interculturalidade e estamos ao dispor para ajudar no que for preciso. Eu gostava só de acrescentar que, de facto, o contacto com as outras culturas nos torna pessoas muito melhores, porque ao nos apercebermos que o mesmo facto pode ser visto de maneiras diferentes, cria-nos uma amplitude e uma tolerância completamente diferente a uma sociedade toda igual, em que todos vemos pela mesma maneira, todos vemos pela mesma lupa. O sermos capazes de ver que, se calhar, para mim, uma coisa que é tão óbvia, para o outro não é tão óbvia assim, é uma descoberta enorme, como a questão do fiambre. Para nós é óbvio que comemos fiambre, não nos lembramos que temos que ter um ritual de uma oração que purifique, e para o colega não é tão óbvio assim. E se calhar há outras coisas que para os colegas são espantosas, que nós fazemos intuitivamente, porque fomos educados assim, porque já os nossos bisavós faziam, e para eles é espantoso como é que reagem assim. E só essa capacidade de descobrir no outro diferenças, que não são melhores nem piores, são diferentes, faz-nos, sem dúvida, sermos melhores pessoas com muito maior capacidade de adaptação a um mundo cada vez mais plural. Portanto, eu acho que as escolas devem aproveitar esta oportunidade para ajudarem as crianças e os jovens a construírem-se e a serem adultos mais completos, mais capazes de se adaptarem a um mundo diferente, porque este mundo é diferente daquele que era dos nossos bisavós. E, portanto, se querem ser plenos cidadãos integrados, independentemente da sua nacionalidade, do seu país e etc., têm que ser capazes de abrir o seu ser aos outros e perceberem que podem crescer nessa troca de conhecimentos e que, de facto, é um desafio enorme, mas é uma aprendizagem muito, muito grande. E as estratégias são muitas e cada escola vai descobrindo as suas, desde outra escola que visitei, que logo no início, à entrada, tinha um mapa mundo com uns pioneses dos países dos alunos que lá tinham. É interessantíssimo, de repente, terem a ideia que têm pioneses quase em todos os cantos do mundo, de colegas que estão na sala que nós nem nos tínhamos apercebido. Cada escola arranjará a sua estratégia. O ACIDI, no que respeita aos materiais pedagógicos, poderá ajudar. Obviamente que todo o apoio escolar às crianças é o Ministério da Educação que o faz. Nós também disponibilizamos, através de uma parceria, quer com o Ministério da Educação, quer com o IFP, português para todos, português para estrangeiros adultos, que a Escola Essa de Queiroz também tem ensino noturno. E para as crianças também. Para as crianças mais crescidas, porque as mais pequeninas já é via Ministério da Educação, mas estamos ao dispor, porque queremos muito que as escolas também sintam que podem ter este apoio neste desafio grande, que para algumas já têm mais experiência, porque a diversidade foi maior há mais tempo, para outras é muito recente. É um caminho mais recente. Dizia-se, doutora? Eu dizia que podemos também sempre rentabilizar os nossos recursos. Nós, por exemplo, temos o português como língua não materna, que foi um projeto de uma colega nossa, cuja formação de base era professora do primeiro ciclo e, portanto, adaptou um currículo do ensino do português a estas crianças estrangeiras, que paralelamente e muito antes do despacho que saiu ministerial, que depois rege o português como língua não materna, na nossa escola existia já desde 2001. Os seus colegas Beatriz e a Beatriz têm a noção muito rapidamente de que a vossa escola é uma escola especial?
Tem, mas é especial no muito bom sentido. Nós somos todos lá muito felizes, somos uma família. É muito especial. Muito especial, uma família. Agradeço a todas terem aceito o nosso convite e terem estado aqui hoje. Já a seguir segue o prolongamento com o Sousa Martins. Boa noite. Toda a informação atualizada hora a hora no TVI 24 e em tvi24.pt.